Eu não consigo dormir e você sabe o motivo. Não acredite nas mentiras dele. Caso você não tenha visto, você pode assistir depois. Não acredite nas mentiras dele. É um enigma que nunca foi decifrado por ninguém. Segundo o site oficial do jogo, 0 pessoas terminaram ele. E é exatamente... E o que você acha que nós estamos fazendo aqui? Entrando em depressão profunda. Antes de começar, teve um comentário muito importante no vídeo anterior que um de vocês fez. Eu queria que vocês lessem ele agora. Eu queria dizer muito obrigado mesmo pelo apoio insano que o último vídeo teve. Acho que eu nunca fiquei tão feliz em ver os comentários de um vídeo e ver as pessoas conversando sobre o vídeo e elogiando o trabalho, sem falar na quantidade absurda de gostei no primeiro dia de vídeo. Meu, muito obrigado. Que insano, insano. Brainfuck! Essa foi a palavra que acabou o último vídeo e é a palavra que vai começar esse agora. Eu tava preso nesse código porque ele era muito chato de escrever. Toda vez que eu tentava escrever ele completo, eu errava alguma coisinha e eu não percebia. Então eu comecei a pensar em qual seria a melhor maneira de descobrir esse código, e a maneira mais eficaz que eu consegui foi escrevendo ele de pouquinho em pouquinho. Escrevendo um pouquinho de cada vez, eu fui conseguindo as letras G-I-V-E-U. Give-U. Quando eu consegui essas letras, eu já deduzi na hora qual que era a resposta e era give up, desista. Cliquei pra colocar o código, escrevi give up, dei enter, não. Mas, por ter errado, que eu acertei. Quando eu errei o código, a mensagem que apareceu foi: o código que você colocou está errado, desista agora, give up now. Ok? Give up now. Yes! E o trem está de volta em movimento, meus amigos. Que delícia! Acertando a senha, a próxima fase carregou e era assim: DNBHL escrito em vários lugares e uma setinha dizendo: a coisa que você está procurando está escondida aqui. DNBHL é o nome do jogo. Do not believe his lies. E assim que essa imagem carregou, eu percebi na hora que ela parecia muito a página do jogo na Play Store. Abrindo a página da Play Store do jogo, tinha algumas imagens do jogo que normalmente as pessoas colocam pra mostrar como o jogo é. A setinha tava apontando pra imagem da esquerda. Peguei a imagem, coloquei no Photoshop, abri os níveis, puxei e... uma aranha e uma teia. Seria o Homem-Aranha o responsável por esse jogo? Abre, coloca o código Spider Web. Com grandes responsabilidades vem... Meus amigos, essa fase, foi chupetinha. Eu preciso dormir. Köln, Alemanha, Milano, Itália, B igual a 3.1415, tá, é pi. E Poznan na Polônia. Claramente nomes de cidades e países. Mas aí, B igual a pi, o que significa isso? A primeira coisa que eu pensei é usar pi como uma coordenada. Então eu abri um GPS de coordenadas do Google Maps, tentei dividir o pi em duas coordenadas, 3, 14, 15 e 59, 26, 5, 35. Não era. Ok. A próxima coisa foi começar a ler sobre as cidades para ver o que elas tinham em comum. E a única coisa que eu consegui ver que elas realmente tinham em comum é que elas eram cidades grandes. Então eu pensei, ok, vamos tentar usar um mapa e triangular elas e ver aonde elas se encontram no meio. Eu fui no Google Maps, coloquei os 3 pontos, triangulei ele certinho pra ver onde era o centro. Tinha um monte de... Não tinha nada demais. Aí eu comecei a ficar frustrado. Eu não tava entendendo absolutamente nada. Eu tava começando a testar literalmente qualquer coisa que eu encontrava que tivesse relação. Eu fiquei tão frustrado que eu esqueci que tinha o pi na imagem. E só quando eu parei pra pensar que tinha o pi na imagem, que eu pensei: pi é círculo! Pi vem de círculo! Círculo! Então eu joguei um mapa no Photoshop e desenhei um círculo que passava por cima das 3 cidades que estavam na fase: Colônia da Alemanha, Milão na Itália e Poznan na Polônia. Quando eu fiz esse círculo, eu percebi que ele passava por cima de uma outra cidade, além dessas 3. Budapeste. B igual a pi. B de Budapeste. Cliquei pra colocar o código, escrevi assim: não! Por que não? Era perfeito, como que não é Budapeste? Aí eu fiquei puto. Eu fiquei pistola. Mas eu tava ignorando uma parada que tava na minha cara: Colônia, Alemanha, Milão, Itália, Poznan, Polônia, Budapeste, Hungria.
colocando a senha, tem isso. Essa foi muito fácil, na verdade. Isso, caso você não conheça, é um Reddit. Um Reddit. Regis. Reddit é um site onde todo mundo pode criar a própria comunidade e é tipo um fórum. As pessoas postam coisas e conversam lá. E esse da esquerda é a comunidade do jogo. Mas, na direita, ela tá invertida. E embaixo tá escrito: é como olhar num espelho. Não quer deixar um pouco mais óbvio, não, jogo? Não quer escrever a senha girando? Ah, não! Você já fez isso antes. Você abre o Reddit, coloca a sigla do jogo espelhada, DNBHL vira LHBND, dá Enter, tem só uma postagem. Tá procurando por mim? Tô sim. Eu ainda estou aqui. Ok. Coloca código, eu ainda estou aqui. Próxima fase. Nossa senhora. A fase carrega e dessa vez é um vídeo. Ai não, vídeo não. Meu Deus. Eu baixei o vídeo, abri e era isso. Tá. É uma pintura de uma mulher e um demônio. E aí aparece a cara do bicho e sai a cara do... E a primeira coisa que eu pensei é: ok, tenho que descobrir que pintura é essa. Então eu tirei um print do vídeo e o Google, não sei se você sabe, agora deixa você upar uma imagem pra pesquisar coisas relacionadas a essa imagem automaticamente. Eu joguei o print do vídeo lá e achei. É um quadro pintado por um cara chamado Johan Henrik Fussli. E é um quadro, pelo que eu entendi, que representa paralisia do sono. Quando você acorda, mas não consegue se mexer, você tem alucinações de que tem alguém te segurando, tem outra pessoa te olhando. Paralisia do sono. É um quadro sobre paralisia do sono. E o nome dele é O Pesadelo. Eu pensei, não deve ser o nome do quadro, porque ia ser fácil demais. Mas mesmo assim, eu fui lá, testei e foi, era o nome do quadro, era só pesquisar o quadro. Muito fácil, ok. Agora eu quero que você imagine. Eu estava jogando isso às 4:30 da manhã, sozinho em casa, no escuro. Eu aperto pra ir pra próxima fase e aí toca isso. Assim, eu caguei. Eu me caguei todo. Eu fechei o jogo, eu comecei a passar. Eu passei mal, eu passei nervoso. Não entrava uma agulhita na minha... Não foi bom, não foi uma boa experiência. Assim. Não esperava. Injusto. O jogo não tinha o direito de fazer isso comigo. Ironicamente, a senha pra chegar nessa fase ser um pesadelo, essa fase foi um pesadelo absurdo. A fase tava mandando eu escutar e transcrever o que tava sendo dito. Então beleza. Só que não é muito fácil escrever as vozes dos demônios, né? Não sou esquizofrênico mais. Então eu baixei o áudio, joguei ele no meu editor de vídeo e fiquei mexendo com ele por muito tempo, tentando deixar o áudio um pouco melhor de entender. E não adiantava, o áudio era uma merda, não tinha o que fazer com aquele áudio, ele era todo zoado. Então eu só comecei a escutar ele e tentar escrever o que eu tava entendendo. E as palavras que eu escrevi foram: come here, now, exist, fake center. E aí não tinha, eu não conseguia, não tava conseguindo. Então a conclusão que eu cheguei é: não era inglês. Definitivamente não era outra língua. E agora meu objetivo era descobrir que língua era essa. E aí começou uma jornada de horas, meus amigos. Uma jornada de tortura e sofrimento. Já que não era inglês, eu risquei todas as palavras que eu tinha escrito e comecei a transcrever exatamente o que eu tava ouvindo. Kunilau, Dexes, Dexep, Dunipurvá, Dubaradepui. E eu fiquei digitando essas palavras e vários derivados, trocando o C por K, colocando H antes do E, de todas as formas possíveis no Translate, pra ver se ele detectava alguma língua. E quando eu escrevi Dexes, Dexep, ele detectou turco. Nossa, você não sabe o alívio que eu senti quando eu cheguei nisso. Eu tava há muito tempo já tentando achar de qualquer maneira. E em turco ele falava alguma coisa sobre o volume e o som. Então não tinha dúvidas. Era isso, era turco. Só que aí eu comecei a ficar mais frustrado ainda, porque eu não conseguia escrever as outras palavras. Só funcionava Dexep e Dexes. Nenhuma outra. Eu tentava Kunilau, Klau, Kuniv. Nada funcionava. E aí eu percebi que nem o Dexep e o Dexes era mesmo, porque se eu mudasse a ordem, eles viravam literalmente outra frase. E depois de muito tempo de frustração, eu aceitei. Não era turco. Que merda. Que bater a cabeça contra a parede por nada. E você deve estar pensando: ah não, ele não conseguiu. Calma. Que o negócio gira louco. Depois que eu fiz o vídeo, muitos de vocês baixaram o jogo. E por causa disso, eu descobri que a versão de iPhone do jogo é diferente da versão de Android. Eu tenho um Android. Na versão de iPhone, tem um botão chamado Dica, que não tem no Android. E eu não sei porquê. Só não tem. O espírito do Steve Jobs fez o jogo. Eu não sei porquê. Injustiça. Eu proclamo injustiça. Então,
eu pensei, eu preciso dar um jeito de saber que língua é essa. E é literalmente impossível eu descobrir ouvindo uma língua que eu nunca ouvi, de um demônio ainda, como... Então começou a minha missão de ir atrás de alguém que tem um iPhone. Só que ninguém tava acordado naquela hora, era de madrugada. Até que chegou o meu herói, o meu salvador da pátria, o Guaxinim Gamer. Eu mandei uma mensagem pra ele de madrugada e ele, fofinho, respondeu. Eu pedi pra ele ir pro computador pra falar comigo. Aí eu comprei o jogo pra ele no iPhone, pedi pra ele botar o código dessa fase e pedi pra ele clicar em dica, porque eu queria muito saber o que acontecia na dica. Aí eu descobri que a dica é paga. Você tem que pagar pra ver a dica. Os caras... Capitalismo! Os caras são muito malandros, os caras são... O dinheiro gira o mundo. E aí eu paguei, eu paguei, eu não ligo, eu paguei. E a dica era um nome, Ludovico Lázaro Zamenhof. Jogando esse nome no Google, eu descobri que ele é o cara que inventou a língua Esperanto. Isso! Esperanto! Descobrimos a língua! Filha da puta! Fui no Google Translate, comecei a escrever de várias formas diferentes, igual eu tava fazendo antes, Deck 6, Colivi. E aí, Deck 6 e Deck 7 era 16 e 17. Eram números. Então eu procurei no Google números em Esperanto e peguei uma lista de números e fui ouvindo e comparando qual que era o mais parecido. E os números eram Kvin, Now, Deck 6, Deck 7, do Deck Var, Kvar Deck 3. 5, 9, 16, 17, 24 e 43. E você sabe o que são esses números? São os números de Lost mais um. E Lost é uma das minhas séries preferidas. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro baseado em Lost. Coloca a senha, acerta. Vamos parar por aqui. Me desculpe, eu sei, eu não posso ficar aqui pro infinito, mas se você gostou e quiser mais, por favor, deixa o gostei. O apoio de vocês é incrivelmente essencial. Muito obrigado se você tá apoiando essa série, que agora é uma série, isso é incrível. Eu tô muito feliz. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve se você quiser mais vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.